e tem algumas perspectivas boas essa semana. Foi anunciado essa semana o começo de testes de 2 vacinas brasileiras. Eu estou colocando brasileiras entre aspas porque eu vou descrever o quanto que elas são brasileiras ou não e o que tem de importante nisso. Por isso aspas aqui embaixo. Mas 2 vacinas que a gente vai testar aqui no Brasil, que estão submetendo para a Anvisa o pedido de permissão para a fase de teste 1 e 2. Uma delas é a Butanvac e a outra é a Varsamune. A Versamune. Vou começar pela Versamune para dizer o que ela tem de importante. E em seguida a gente vai para o Butanvac, que até onde eu sei são as 2 que estão sendo desenvolvidas no Brasil, que estão indo para testes. Perdão, comento na próxima live se vocês souberem de mais alguma vacina em teste no Brasil. Tem outras em desenvolvimento, mais de 10 vacinas brasileiras, mas as primeiras em teste ou as primeiras pedindo permissão para a Anvisa para começar os testes, até onde eu acompanhei, são essas. A Versamune é uma plataforma de uma empresa americana chamada PDS Biotech, que está vindo aqui no Brasil para testar a plataforma deles contra a Covid. Eles já têm essa base para desenvolvimento de vacinas para outras coisas e vai ser testada pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Centro competentíssimo, só tem elogios ao pessoal de Ribeirão Preto. Conheço excelentes pessoas que trabalham lá, são super indicados para fazer um teste aqui e entraram com pedidos de fase de testes 1 e 2 para começar por volta de abril, maio desse ano. O que é a Versamune? O que isso quer dizer? O que isso representa para a gente? Versamune é o nome da plataforma da PDS Biotech, que é uma mistura de lipídios, gordura, carregados, que podem levar um pedacinho do que você quer despertar uma imunidade contra e avisar as células do sistema imune que fazem uma defesa mais direta, os linfócitos T. É um tipo de defesa imune que é bastante ativo na Covid, faz muita diferença para atacar o coronavírus, então por isso é importante. Eles têm essa plataforma, tem uma chance agora de testar isso aqui. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está investindo e vai bancar esse desenvolvimento e esse estudo para testar essa mistura dos lipídios da PDS Biotech, do Versamune, com um pedacinho do coronavírus, que é a proteína spike, que é a proteína de fora. O que isso tem de interessante? Bom, a imunidade contra essa parte do vírus já foi testada com outras vacinas. A gente tem a Novavax, que é uma vacina desenvolvida nos Estados Unidos, que usa especificamente essa mesma parte, que já tem uma eficácia de 90%, segundo os testes deles lá fora. Então, já é uma plataforma, já é um método que a gente tem testado e que deu ótimos resultados, super promissor, e que agora vão usar esse outro lipídio, esse Versamune, para carregar, para despertar uma resposta imune ainda melhor, segundo eles, e para tentar usar a proteína do coronavírus variante que a gente tem no Brasil para fazer uma vacina que já é mais atual, que já vai ser dada para as pessoas para atualizar a resposta imune delas contra os vírus que passaram a circular no Brasil. Super promissor. Um grande porém que eu tenho é porque esse composto Versamune é desenvolvido pela PDS fora do Brasil e nós continuaríamos dependendo de um insumo produzido fora do Brasil para produzir a vacina aqui. Seria depender de IFA vindo de fora e a gente já está vendo esse ano que não necessariamente é um bom negócio, que isso pode atrasar a distribuição de vacinas, como está acontecendo, por exemplo, com a Fiocruz, com a AstraZeneca. E nesse caso a gente continuaria preso ao mesmo tipo de problema. Não estou querendo desfazer da vacina, espero que os testes deem certo, como eu disse, já são promissores pelo que a gente tem de vacina feita até aqui, mas não seria tanto a salvação da lavoura quanto a Butanvac pode ser, dados as outras coisas que eu vou explicar por aqui. A Butanvac, eu vou deixar também na descrição toda a chamada da PDS Biotech com a Universidade de Ribeirão Preto e por aí vai para explicação. A Butanvac é uma vacina que foi chamada de vacina só brasileira, desenvolvida aqui no Brasil, mas ela não é desenvolvida só aqui no Brasil, é colaboração internacional também, o que é super esperado com qualquer desenvolvimento científico. A gente precisa colaborar com outros países e tem vantagens em fazer isso. Ela usa um vírus de aves, chamado vírus de Newcastle,
que foi construído para levar um pedacinho de um outro vírus junto com ele. Isso é uma estratégia que a gente já viu com outros vírus aqui. A vacina da AstraZeneca, a Sputnik, a Janssen, as três usam um vírus respiratório ou humano ou de chimpanzé chamado adenovírus para carregar um pedacinho do coronavírus no pulmão, de maneira que seja mais seguro, é muito mais seguro esse adenovírus do que o corona, mas que imuniza contra o corona. É o que a gente já tem de vacina desenvolvida. Nesse caso, na Butanvac, eles usam o vírus de Newcastle, que é um vírus de aves. É um vírus respiratório também, mas de aves, que é super seguro para humanos, porque já foi testado várias vezes. É uma plataforma de vacina que está sendo testada para câncer também, como a PDS, mas que agora carrega um pedacinho do coronavírus para imunizar a gente contra o vírus. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que você tem um vírus agora, que por ser um vírus de aves, pode ser cultivado em ovo de galinha. Isso faz muita diferença. Porque até aqui, como que é produzido o IFA, o insumo farmacêutico que a gente consome? Você tem que cultivar células em laboratório e nessas células cultivar o vírus, seja o adenovírus, seja o coronavírus, que depois vão ser tratados para ir parar nas vacinas. Como, principalmente no caso do coronavírus sendo cultivado em células, isso é um vírus que pode causar doença em humanos, isso tem que ser cultivado em laboratórios muito seguros e depende de muito insumo. Então o Brasil até aqui não tem condições de cultivar o vírus inativado para a produção de vacina. Precisa de adequação, precisa de construção de laboratório, uma série de outras coisas. Não estou dizendo que a gente não pode fazer, mas até aqui a gente não tem a técnica para fazer isso. Já um vírus que cresce em célula de aves, em ovo, pode ser cultivado nos laboratórios que o Brasil já tem no Butantan para o cultivo de outro vírus em ovos, que é o vírus da gripe. Então seria o caso do Butantan simplesmente pegar a linha de produção deles e ao invés de inocular o ovo com o vírus da gripe, para a produção de vacina regular de gripe, inocular ali dentro esse vírus de Newcastle com um pedacinho do coronavírus. E aí você cultiva nos ovos, um laboratório que precisa de menos condições de segurança, pode fazer um volume maior. E aí sim a gente tem uma vacina que pode ser produzida só com reagentes feitos aqui no Brasil, que é o ovo de galinha, que inclusive um dia a gente ainda vai ter um vídeo por aqui explicando como que funciona, o que tem de especial. E esse grupo do Peter Palese, que é um pesquisador do Hospital de Mount Sinai nos Estados Unidos, desenvolveu essa construção, já fizeram teste de fase 1 no Vietnã e na Tailândia e cederam o vírus para vários países, incluindo México, Vietnã, Tailândia e Brasil, para a gente poder testar e desenvolver essa vacina aqui com o direito de produção depois para a gente fazer e distribuir essa vacina em cadeia nacional.